Esse vídeo é um oferecimento de Quando o Doom copiou o COD, feedback a Edu. Beleza. Promotec, promoções e Mano, eu tô com um bagulho do Doom pra fazer react pra próxima terça que eu encontrei nessa live mesmo, que é um vídeo em português sobre o mod myhouse.wad. O BRKS Edu é piada? Ah, beleza. Velho, é um bagulho que eu achei muito foda, então eu vou trazer... Ai, mordi a língua. Vou trazer pra vocês semana que vem. descontos em tudo que é do mundo dos games. Ah, mano, porra, meu canal não é nem monetizado, eu não vou assistir a dedo dos outros. Of Doom. Felizmente, esse jogo nunca foi lançado, a ideia foi descartada e o Doom que a gente recebeu conseguir ser moderno e fiel à sua herança, blá blá blá. Mas Beleza. por quê? Aquele Call of Doom existiu, mesmo que por um curto período. Que tipo de pessoa sã pensaria que essa é uma boa ideia? Ótima pergunta e eu posso falar por quase 23 minutos e 40 segundos. sobre isso, mas antes eu tenho uma grande notícia para os senhores. É uma honra poder anunciar, depois de meses de conversas e negociações, o 5º membro oficial do Pompano. Senhoras e senhores, eu lhes Porra, Pompano! Mano, a gente reagiu ao vídeo desses caras antes de eu começar o react da Blaze. apresento BRKS Edu. Não, ele não quis. Hã? Ele não apareceu? Não, ele nem me respondeu. Ok. A história mais da tá na Naughty Dog. William Maneira do Jogatina Maneira. William Maneira. Ok. Quem mais? Só. Tanto faz, vai ele mesmo. William Maneira do Jogatina Maneira. Olha esse cara! Caralho, eu conheço ele do TikTok. Opa. Bem-vindo, Will. Fala um pouco sobre você, explica pro pessoal por que você se encaixa no Pompano. Não, vamos só fazer o vídeo mesmo, que tá quase na hora do almoço e eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Não, mas... Agradar os outros não é o meu forte, mas a verdade é que tá cheio de joguinho por aí que, assim como o Doom lá do ano de 2016. tem como seu principal objetivo agradar a maior quantidade possível de pessoas com os seus lançamentos. Doom foi o começo de tudo, foi nele que surgiu o gênero de tiro em primeira pessoa e nada faria mais sentido do que um novo jogo da franquia absorver características de jogos que pegaram aquela fórmula inicial apresentada por ele. Porra, fui eu que inventei essa merda e eu vou copiar e não tô nem aí. O negócio é que, apesar de Doom ter sim começado tudo, ele ainda tinha ideias e uma filosofia de design que não evoluiu como na maioria dos FPS. Mande essa listinha de exemplos de mecânicas que você encontra em todos os Call of joguinho genérico de piu-piu. Recuperar sua vida depois de um tempo pegando cover em alguma parede, carregar um número de armas muitas vezes limitado a 2 ou 3 e ir trocando de arma durante o gameplay, pegando arma dos inimigos constantemente. Só com essas 3 mecânicas eu sei que você já pensou em vários exemplos do que eu tô falando. Esse Doom Cara, o pior é que eu não pensei não, mas eu lembrei, mas tipo, eu ia falar assim, nossa, 2 ou 3? E daí eu me toquei que, tipo, Warzone, você tem 2. Ghost Recon, você tem 3. Eu tava pensando em pelo menos 4, né? Porque normalmente você muda usando os direcionais do teu controle quando você joga no controle. Então... Eu tenho vídeo bom, foda, que eles demoram pra postar, mano. Silver e eu somos fãs do Afogados no Sofá. Paciência é o que a gente mais tem. ia seguir a filosofia de jogos cinematográficos e nada é mais cinematográfico no mundo dos games que 30 FPS. Combate tático e realista, história dramática, cheia de palavras. Não sou Deixei Silver triste. Desculpa, Silver. Mano, hoje eu tava na... Desculpa, pausa no vídeo pra completa coisa aleatória. Eu tava na academia hoje e eu tipo, agora tô no hábito de escutar algumas coisas, né? E eu fiquei muito feliz que os caras do This is Brasil, que é um podcast que o Magal sempre fala no Afogados, eles postaram uns 4 episódios desde que eu comecei a faltar na academia. Então, mano, eu fiquei muito feliz porque tinha episódio por treino inteiro. É muito bom This is Brasil, inclusive. Magal tem razão. como Doom e não era.
é Call of Doom. Porque Doom vendeu bem nos anos 90, mas agora é Call of Duty quem domina o mercado. E com razão, esses jogos podem ser sempre o mesmo, mas o Call of Duty Singularidade é um ótimo jogo, super divertido. Ele é um jogo feito pra todo mundo. Não é à toa que os famigerados AAAs têm essa fama de serem jogos com grandes orçamentos e cara, véi, achei extremamente aleatório. E é um podcast que ele faz com o Pedro Duarte, que é um cara do Jovem Nerd, mano. Tipo, o quê? que, pra valerem toda essa grana investida, acabam atirando pra tudo que é lado. Você não pode fazer um jogo de massa se quer contar a história de um fiscal de fronteira que tá precisando de dinheiro pra sobreviver num país no meio de um conflito ditatorial. Quer dizer, você até pode, mas vai ser o primeiro e o último jogo da sua agora falida desenvolvedora. Parabéns, você acabou com a vida dos seus funcionários. Com essa ideia idiota de fazer jogo de fronteira, quem faria uma coisa estúpida dessa? Jogos precisam vender, eles são produtos e para as grandes empresas que investem muito dinheiro, esse retorno tem que ser equivalente. E não tem nada de errado em apelar pro seu público. Cada um gosta do que gosta. Você curte uns pezinhos e eu gosto de fraldas, hipoteticamente. Ninguém ia ficar... Caralho? Que extremamente gratuito. feliz se o combate de The Last of Us Part 3 fosse um minigame de Match 3 e as mecânicas de Mortal Kombat não se encaixam em Civilization. Os jogos vão descobrindo o que mais funciona com seu público e cada gênero vai criando a sua fórmula. E é por isso que mais e mais hoje dentro da indústria, um fenômeno parece estar se tornando padrão e se repetindo, principalmente nesses jogos de grande orçamento. A implementação de diversas mecânicas dentro de um mesmo jogo. A gente comentou sobre isso mais cedo, eu acho. Ou algo do tipo, a gente mencionou algo em algum dos reacts mais cedo. Foi o podcast do Pedro Duarte, bacanudo podcast que acabou quando o Pedro foi pro Jovem Nerd. Mas eles são amigões até hoje. Sim. E agora eles estão juntos no Disney Brasil. E é muito bom, cara. Eu aconselho. Se você não ouviu ainda, pode escutar. Vai sem medo algum. Mas na real o que rolou foi que o... Bom, na verdade acho que isso foi bem posterior ao Bacanudo. Mas hoje em dia o Magal e o Nicolas são brigados, né? Eles não se falam mais. E é por isso que ele nunca mais voltou pro Afogados. Já deve ter acontecido com você. No meio da sua jogatina espacial, você se depara com uma caixa escondida num canto remoto de um planeta selvagem. Você se ferra pra chegar nela, já sentindo aquela alegria invadindo seu corpo. Mano, muito aleatório. Te aconselho a dar uma checada no Afogado do Sofá. Que aquela porra também é extremamente aleatória. Supostamente, hoje em dia, o Nicolas Queiroz está disposto a fazer amêndoas com o Magal. Mas até agora, eu acho que não saiu essas pazes aí. Spotify é uma preguiça. Mano, eu escuto no Spotify sem nenhum problema. Inclusive, eu escuto o Afogado do Sofá no Spotify. Pensando em qual recompensa maravilhosa você vai conseguir abrindo essa bela caixa espacial. Roupinha. Um poncho. Lá tinha um poncho rosa. Respeita o poncho rosa. Poncho horroroso. Respeita o poncho rosa. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas no Jedi Survivor, quando você veste o poncho rosa no Cal, é a única roupa que faz ele dar um sorrisinho. Pior que isso, você percebe que todas as recompensas que o jogo te dá por explorar e cumprir desafios são coisas cosméticas. Heranças de jogos multiplayer e de práticas predatórias de empresas, também conhecidas como o demônio da indústria de games. Ou então no mesmo jogo, quando você anda abrindo atalhos que facilitam a sua locomoção pelo mapa, mas esses mesmos atalhos não são usados em momentos onde realmente fariam alguma diferença. Eu tenho que ficar pausando o vídeo pra comentar as coisas aqui, pra depois ficar fácil de cortar pro YouTube. Mano, eu também baixava, mas sinceramente, velho, no Spotify, pra mim é mais tranquilo, porque daí não ocupa nenhum espaço de coisa. Então, na paz. Mas afinal de contas, como é que a gente pode chamar o nosso joguinho de Souls-like se ele não tiver um atalhozinho aqui e ali? Esses sistemas, essas mecânicas, essas filosofias de design... Inclusive, deixa eu comentar
que, tipo assim, gênero aleatório pra você fazer um jogo de Star Wars. Você ir fazer um Souls-like. Souls-like, ele é basicamente antitético à fantasia de poder que o Star Wars normalmente representa. Aí os caras fizeram um jogo de Star Wars onde você é um Jedi e ele é um Souls-like. Onde a força é limitada por uma barrinha. Tipo, eu não vejo um gênero que poderia combinar menos com Star Wars. Eu gosto muito de Fallen Order. Ainda não joguei Jedi Survivor. Mas, Jedi Survivor é o nome do jogo. Mas assim, eu não gosto das mecânicas Souls-like que eles botaram no jogo. Eu gosto muito do jogo, mas não gosto das mecânicas principais do jogo. Não pertencem a esse jogo. Elas foram empurradas, copiadas, entochadas dentro dele porque é o que funciona. É o popular. É o já previamente aprovado pelo grande público. E isso fica claro não só quando a mecânica não parece pertencer àquele jogo, como quando ela é muito mal implementada. Isso a gente comentou no Videogame Era sobre todo jogo querer agora ser mundo aberto e ter mecânicas de RPG, e que fez muita falta jogos lineares. Meus jogos favoritos são jogos de exploração, mas eu sinto muita falta de jogos lineares, tipo, quando lançaram o Devil May Cry 5, cara, Devil May Cry 5 é um jogo linear, ele fez um sucesso do cacete, ele mostra que essa forma de jogo continua funcionando. E deviam investir mais nisso. Jogo Celeste, não muito. Eu joguei um pouquinho só, mas acabei não continuando. Não vai bem com Celeste. Em alguns casos, até mal feita. Ou quando você não tem tempo ou saco pra experienciar tudo aquilo. Eu sou um membro com orgulho do clube Eu Amo Videogames, mas eu odeio jogar. Porque quantidade é sempre melhor que qualidade. Por algum motivo. São tantos jogos que seguem essa filosofia de encher o saco com tanta coisa, ao invés de simplesmente focar em uma ou duas mecânicas sólidas. E quando o assunto é encher o jogo de conteúdo inútil, tem só um nome que vem à cabeça: Zelda. A franquia que... O quê? O quê? Todo mundo coloca num pedestal só porque ela mudou tudo com o seu sistema de lock-on, porque definiu o gênero com as suas dungeons criativas e que não pode ser criticado por toda a sua importância para a indústria e para o mundo dos videogames. E é isso aí mesmo. Vai continuar sem ser criticado. Pelo menos aqui nesse vídeo. Porque foi em Zelda Breath of the Wild que eles resolveram um dos problemas mais antigos desde que o gênero de mundo aberto se popularizou. E isso tudo usando uma mecânica que todo mundo já usava há muito tempo, mas implementando ela de uma maneira extremamente eficiente. Você não pode simplesmente ter um Porra, ainda bem, né? Ainda bem. mapa de tamanho real de uma cidade 1 para 1 e ao mesmo tempo não ter nada pra fazer nela. E eu não tô falando de ter um monte de acampamento inimigo pra você limpar, um sistema de criação de itens que incentive a exploração e mesmo uma torre aleatória pra liberar partes do mapa. Zelda Breath of the Wild tem isso? Porra, tem pra caramba! Mas essas coisas são implementadas de uma maneira que pode ser resumida em uma palavra pra mim: organicamente. Ou orgânica. Eu não sei qual é a forma correta de escrever isso aqui no roteiro, mas vocês são espertos, eu sei que vocês entenderam. Breath of the Wild tem uma mecânica atrelada ao seu sistema de inventário, que são as Korok Seeds, as sementinhas de Korok. Quando você junta um número específico dessas sementes, você pode aumentar o espaço no seu inventário e carregar mais itens. Uma coisa bem importante, já que no jogo as suas armas quebram depois de um tempo, então é bom ter bastante espaço sobrando para carregar umas extras. Agora sim, a mecânica de durabilidade de arma e a arma quebra é uma mecânica que eu particularmente não ficaria muito triste se ela fosse completamente abandonada. Ou se eles, tipo, aumentassem bem mais a durabilidade das armas, cara. Porque, tipo, eu gosto dessa mecânica em Fallout New Vegas. Eu odeio ela em Breath of the Wild. Eu acho, tipo assim, as armas são exageradamente frágeis. O negócio é que para maximizar o seu espaço... Ou, ainda mais importante, tipo assim, por que eu gosto da mecânica de durabilidade no Fallout New Vegas? Porque lá ela tem um remédio. Você pode consertar as armas. Se desse pra consertar as armas no Breath of the Wild, igual no New Vegas, que, tipo assim, você pode consertar com armas parecidas, mesmo que a durabilidade não volte 100%, eu acho que isso tornaria a mecânica do Breath of the Wild muito mais palatável.
Mais pra frente fica mais durável? Ah, não sei, cara. Porque, tipo assim, recentemente eu passei no Castelo Hyrule. Foi uma aventura muito interessante. E sofrida, porque eu tô muito no começo do jogo. Mas... eu vi que tem lá as armas da Guarda Real, um negócio assim, que elas dão um dano altíssimo, mas a durabilidade delas é extremamente baixa. Tem como fazer um cientista? Tem, mas eu tenho que pagar. E o Zelda é um jogo que, pelo menos no momento em que eu tô, ele não tá me dando dinheiro algum, cara. Eu tô vivendo como um quebrado. No inventário são necessárias 441 sementes e no total o jogo oferece 900 sementinhas de Deus. Esse número colossal pode assustar quem nunca tocou no jogo, mas a magia dessa mecânica tá na forma como ela é implementada. Essas sementes estão espalhadas organicamente por todo o mapa e são coletadas quando você completa algum puzzle ou desafio. Isso torna o simples ato de andar do ponto A até o ponto B dentro do Breath of the Wild uma das partes mais divertidas do jogo. Você está andando numa boa e vê uma árvore estranhamente posicionada no topo de um penhasco e pensa: pera, será que tem uma Korok Seed ali? E depois que você escala uma pedra gigante, luta com umas criaturas que vão aparecendo no caminho, torce pro tempo não piorar, e quando chega na árvore descobre que realmente tinha uma Korok Seed lá, é um sentimento muito gratificante. E tudo isso organicamente, sem... Cara, pra mim facilita muito que os Koroks são muito fofinhos. Então, tipo assim, eu quero achar eles simplesmente porque me dá um hit de dopamina ver as fofurinhas dele falando assim: ah, você me encontrou! É muito bonitinho. setinha na tela, sem um livro que te dá um contexto, tudo pura e simplesmente através de level design e o que eu suponho que seja magia negra. É muito legal. Não é horrível. É claro que o exemplo que eu tava pensando era a Ubisoft, que é odiada por encher o seu mapa das mesmas atividades recicladas, o que é um absurdo. Mesmo que eu pudesse completar 100%, por que eu iria querer fazer isso? Porque funciona em Zelda, mas não em jogos da Ubisoft. Bom, existem motivos infinitos. Eu acabei de inventar mais dois, mas provavelmente não é tão simples quanto Far Cry é um jogo ruim. Eu acho que tem uma outra grande coisa também que, tipo assim, diferencia o Breath of the Wild das coisas que normalmente você vai encontrar nos jogos da Ubisoft, que é o seguinte: a Ubisoft, ela segura a sua mão o tempo inteiro, igual aqui. Olha todas as marcações de coisa que você tem que fazer que eles estão mostrando pra você. Enquanto no Breath of the Wild, a sensação de recompensa é muito maior. Porque se você vê um bagulho esquisito, você fala assim: eu acho que tem um Korok ali, e você acha um Korok lá, o jogo não te diz que tem um Korok. Você supôs, foi lá, descobriu um puzzle, resolveu sozinho. Em nenhum momento o jogo falou assim: alinhe as 3 maçãs, tal, sei lá, faça alguma coisa. Então tipo assim, é muito diferente a sensação de você encontrar uma Korok Seed no Zelda e a sensação de você fazer qualquer merda em qualquer jogo da Ubisoft. Porque no Zelda, você tá fazendo. Nos jogos da Ubisoft, o jogo está te obrigando a fazer. Um shrine escondido. Apesar de que daí no Breath of... bom, assim... Ainda vale a mesma coisa, porque, tipo... A mecânica de você descobrir os shrines que o Zelda te oferece é um quente ou frio. Então você ainda tá fazendo um esforço. Em nenhum momento a resposta é dada na sua mão. Isso é legal. Isso é legal, isso é muito importante. Isso é uma coisa que acho que, tipo, basicamente todo mundo reclama nos jogos hoje. Eles falam, que o jogo segura muito a sua mão, o jogo faz muito disso e tal. E o Zelda não faz. E por causa disso, a sensação que você tem é de realmente estar jogando um jogo e de estar conquistando o mundo do Zelda. Isso é uma coisa muito importante. E quando você joga o jogo da Ubisoft, o que as pessoas mais reclamam, tipo assim, você não sente que tá conquistando nada. Você sente que tá concluindo tarefas numa lista. E é só isso. Ele não é. Ele é muito bom na sua proposta, tem quem diga que essa é a melhor parte do jogo. O problema, é claro, é que ele faz sempre a mesma coisa todo santo jogo. E a Ubisoft só consegue escapar com isso porque, depois de tantos anos, ela conseguiu aperfeiçoar essa fórmula ao máximo. Porque a ideia em si não é ruim. Mesmo que quase ninguém queira completar 100% dessas tarefas, elas têm a sua utilidade, elas variam as coisas, fazem o mundo parecer maior e mais complexo.
E antes que você diga que eu só tô passando pano porque agora eu faço vídeos pro canal da Ubisoft, a gente vai mudar de assunto. E pode parecer que esse problema do jogador não aproveitar 100% do jogo é problema, bom, de quem tá jogando o jogo. E realmente é. Você tem essa escolha na hora de jogar o seu joguinho na maioria das vezes. O problema é que pra existir um jogo precisam existir empresas que façam esses jogos. E essa sim tem que botar na ponta do lápis o quanto esse conteúdo que pode ser descartado vai pesar financeiramente. Tirando alguns casos extremos como a Rockstar e a Microsoft, que tem sim o que parece ser dinheiro e recurso infinito, a maioria das empresas não é assim, mesmo quando a gente fala de AAA. É comum no processo de produção de jogos, ideias, mecânicas, funcionalidades e mais um monte de coisa ser cortada por falta de recurso. Mas em alguns casos, esses recursos valiosos que poderiam ser usados para implementar melhor uma mecânica. Eu falei justamente sobre o Fallout 76 quando a gente viu outro vídeo. Ou mesmo polir o que o jogo já tem de funcional e divertido, acaba sendo realocado para colocar mais uma mecânica que tá lá só para apelar pro grande público. Cyberpunk 2077 já é um exemplo de como não fazer um jogo, mas usando ele de exemplo, parte do problema do título foi sim a forma como os recursos foram distribuídos durante o desenvolvimento. Talvez ao invés de você fazer o sistema de customização de personagem mais completo do planeta Terra para um jogo onde você fica 90% do tempo vendo tudo em primeira pessoa, o sistema de criação de personagem do Cyberpunk nem é tão completo assim, né? Então... não tenha sido o melhor uso desse recurso. Talvez o recurso usado para colocar de última hora um sistema de polícia mal implementado que tá lá só porque é esperado de jogos de mundo aberto, poderia ser usado para, sei lá, o seu personagem não ficar com o pênis pra fora da calça quando tá andando na rua. É claro que imprevistos acontecem e de vez em quando esses imprevistos viram o jogo. Feature creep é o termo mais popular que você nunca ouviu falar e vai ouvir falar de novo, mas ele acontece com todas as empresas. É quando algum idiota decide ter uma ideia e ela acaba sendo uma ideia boa. Palhaço. Existem tantos exemplos de jogos que ou acabaram em desastre ou nunca nem foram lançados justamente porque alguém teve a ideia de uma mecânica super legal no meio do caminho que fez o trem inteiro sair dos trilhos, mas... Cara, primeiro, isso é basicamente Star Citizen. Quem conhece sabe. Segundo, tinha um MMO que nunca foi lançado, mas que ele entrou na fase do financiamento coletivo e era basicamente isso. Porque, tipo, o MMO começou como um mundo vivo, daí ele passou pra um mundo vivo onde você morre, né, seu personagem envelhece. Depois disso ele se tornou um mundo vivo onde seu personagem envelhece, morre e você começa a jogar com seus filhos. Você pode comprar títulos de terra, você pode tal, essas coisas. E esse é uma das histórias mais famosas de MMOs do começo da internet. Justamente porque o bagulho foi ficando gigante. E ele ficou grande demais para ser completado. Tô no meio do vídeo? Cadê esse aqui? O que é realmente maluco é que de vez em quando entendi. isso funciona. Rocket League, por exemplo, era só um jogo de batalha de carros. Foi só quando algum trouxa decidiu programar uma bola dentro do jogo que ele realmente virou Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Que virou Rocket League. Esse é um caso super importante que criou a identidade do Rocket League, mas na maioria das vezes o jogo tem uma concepção na cabeça do desenvolvedor. Ele já sabe qual mecânica ele quer usar e onde ele quer chegar com o seu projeto. E em alguns casos pode ser algo simples como o Sokoban, aqueles puzzles de ficar empurrando caixinha. Baba Is You é simplesmente a genialidade em forma de jogo quando falamos da maneira que ele usa suas mecânicas. Tudo isso porque ele parte de uma mecânica das mais simples. Você precisa resolver puzzles empurrando caixas e pronto. Nada mais a acrescentar. A diferença é que essas caixas têm palavras-chave e essas palavras, quando colocadas uma do lado da outra, formam frases e essas frases alteram as regras do Baba Is You. Por exemplo, para passar de uma fase você precisa encostar numa bandeira e essa é a regra que está escrito nos blocos Flag is Win. Mas, se você mover o bloco de Win até uma frase que diga Rock is Push,
e trocar o push por win, de repente, a condição para vencer o jogo é que você toque em qualquer pedra. Essa é a única mecânica do Da jogo, hora. e tudo é construído em volta dela para criar um dos jogos de puzzle mais inteligentes, desafiadores e criativos que eu já vi na minha vida. E isso é uma outra coisa que jogos costumam pecar quando a gente fala das suas mecânicas. Caralho, Ela não mal, precisa tio. ser ridiculamente simples, mas também não precisa ser tão fácil assim de aprender. Mas no final do dia, ela precisa ser clara. Você precisa Da que hora. o jogador entenda como jogar o seu jogo. Quem que nunca morreu Esse num jogo, joguinho e esse pensou, jogo. meu Deus, mas eu fiz tudo certinho, não é possível. E muitas vezes você tá certo. Você não fez nada de errado, ou pelo menos o jogo não comunicou você de forma eficiente. Em Dark Souls, um jogo conhecido pela sua dificuldade, você sabe que quando você morre, não é culpa do jogo, não é culpa do inimigo e nem da porra da ponte que se mexe e te derruba no abismo no meio do breu fudido. Eu não gosto muito de Dark Souls. Mas mesmo eu consigo reconhecer que quando eu morria dentro desse inferno de jogo, a culpa era sim minha. E isso só acontece porque as mecânicas são claras. O jogo pode sim ser frustrante e pra mim, pessoalmente, injusto em alguns momentos. Mas isso nunca vem por falta de clareza na proposta que o jogo tem e na forma como Pra as mim suas também, mecânicas são bastante apresentadas. E é por isso que 9 entre 10 médicos recomendam um entendimento completo do jogo. Porque quando você morre e não sabe nem por que você morreu, você vai querer pegar aquele disco e enfiar no seu lixo. Enquanto é fácil simplesmente chamar a mecânica de confusa, na maioria dos casos o problema é um tutorial preguiçoso, um jogo que nunca te faz usar essas mecânicas, e quando te faz parece forçado ou traz uma infinitude de mecânicas diferentes. Muito tecnicamente, Breath of the Wild tem isso. Pelo menos na minha percepção. Que é tipo assim, um tutorial que te introduz uma mecânica e daí você nunca mais usa isso além da área em que você era obrigado a usar. No Breath of the Wild tinha uma parte lá que a gente precisava cortar uma árvore pra usar ela como ponte. E eu nunca mais encontrei nada disso no Breath of the Wild. E pelo que eu li, ninguém mais encontrou. Então isso é uma coisa que só existe em uma área muito específica do Great Plateau. Aí, falaram que não pode criticar. Que não pode criticar Zelda, esteja criticado. Mas é a única crítica que eu ofereço. Metade fazem a mesma coisa, nenhuma é divertida. Oh não, eu falei as palavras mágicas e o ritual de invocação está completo. Kingdom Hearts 3. Agora... Ok. Do nada. Eu nunca joguei Kingdom Hearts 3, graças a Deus, mas o único motivo do Will ter aceito estar aqui foi eu ter prometido pra ele que ele ia poder cagar em cima desse jogo o quanto ele quisesse. Eu ofereci dinheiro, mas ele já tinha falado sim, né? Então não corta a felicidade do menino. Mas o que eu posso comentar é sobre o desenvolvimento do jogo. Então presta muita atenção pra você entender tudo direitinho e depois me explicar nos comentários. Na verdade, tecnicamente, é a segunda crítica que eu faço a Zelda, porque eu já tinha criticado a durabilidade das armas, né? Em 2002 é lançado o primeiro Kingdom Hearts, dirigido por Tetsuya Nomura. Esse senhor de 51 anos com o cabelo de um menino de 17 anos e olhos de um anjo. Ele acaba dirigindo todos os outros jogos da franquia até ter a oportunidade de dirigir Final Fantasy XV. Agora, O Final Fantasy XV é um jogaço. Final Fantasy XV é um jogaço. Parabéns pra ele, fez muito bem. Final Fantasy XV foi anunciado em 2006 com outro nome. Em 2007, a Disney pede pra Square Enix e pro Nomura um novo Kingdom Hearts. E deixa eu ver se eu entendi isso direito, o terceiro jogo da série só é anunciado oficialmente em 2010, em uma entrevista publicada no livro-guia de Kingdom Hearts Birth by Sleep. O que não significa que o desenvolvimento começou aí, mas 3 anos depois, por volta de 2013. Em 2014, o Nomura deixa de ser o diretor de Final Fantasy para se focar 100% em Kingdom Hearts 3. Ok, então retiro todos os parabéns que eu dei a ele, porque se ele saiu do jogo, também foda-se. Já que, mesmo esse não sendo o último jogo da série, ele encerraria a saga de Darkseeker e Sierra Norte. É possível que eu esteja tendo um derrame. E adicione isso ao fato que já tinham se passado anos desde o seu anúncio e anos desde o último jogo principal da franquia, e era de extrema importância que Kingdom Hearts 3 fosse um pacote completo. E não tem nada de errado com a ideia de encher o seu jogo de mecânicas, sistemas e minigames até não caber mais, se eles tivessem tempo pra isso. Em fevereiro de 2018, Nomura revela que o jogo seria dividido em 3 partes e que a primeira parte estava 90% completa. Porra, mas desde 2013 desenvolvendo o jogo não tiveram tempo pra fazer as coisas? A segunda, 60% e a terceira,
ele não quis dizer, então eu assumo que era 0%. É claro que isso é vago demais para saber a que pé o jogo realmente estava, mas pelos números, matematicamente falando, ele estava na metade. E menos de um ano depois, Kingdom Hearts 3 foi lançado. Deu certo? Claro que não. O negócio é que parece que o Kingdom Hearts quer ser 2 jogos. Ele quer ser uma franquia que usa os mundos e universos da Disney, mas ao mesmo tempo ele quer contar uma história super séria e sombria com um monte de personagem de anime de cabelo espetado. Os temas são para 2 públicos diferentes, de uma maneira tão descarada que na história os mundos da Disney mal têm influência sobre a história principal. Mas o pior é que não para por aí, porque Kingdom Hearts também não sabe qual é o seu público quando a gente fala das suas mecânicas, principalmente no terceiro jogo da franquia. Kingdom Hearts tem uma tradição de adicionar novas mecânicas a cada novo jogo da série. O negócio é que essas mecânicas, pelo menos a grande maioria delas, não fica presa no jogo onde elas surgiram. Elas são passadas de título para título. Quando Kingdom Hearts 3 saiu, você deve ter pensado, poxa, mas é só o terceiro jogo, quantas mecânicas podem existir nele? Terceiro jogo oficial, né? Porque eu tô ligado que Kingdom Hearts tem mais ou menos 150 jogos dentro da franquia. Mas o negócio é que, apesar do título, o terceiro jogo da franquia é, na realidade, o 13º jogo desse inferno. Aí o que eu falei? E nele você tem várias mecânicas, que vieram de outros É igual Assassin's Creed. O Assassin's Creed 3 é o Assassin's Creed 5. jogos da série e mesmo assim, algumas criadas para esse jogo específico. É coisa demais. A maioria dessas mecânicas é mal aproveitada e tira esforço que poderia ter ido para refinar mecânicas mais interessantes e que seriam mais do que o suficiente para avançar o gameplay da série. Tirando que você não pode me dizer que um jogo onde você luta com inimigos chamados os Sem Coração, usando uma atração da Disney, tem o mesmo público-alvo em mente. E se a gente não levar em conta as mecânicas que não estão ligadas com o sistema de combate, a coisa fica ainda pior. Porque num jogo que se vende como tendo um combate mega complexo, cheio de nuances, 1 milhão de formas de derrotar os inimigos, obviamente mirando em um público mais adulto e que consiga comportar a complexidade dessas mecânicas, você também vai encontrar uma infinidade de minigames, que vão de coisas super divertidas como dançar com a galera do Enrolados, até jogar um joguinho de title matching puzzle com o seu amiguinho Ursinho Pooh, que também é conhecido como Ursinho Cocô, se a gente for traduzir corretamente o nome desse idiota. Resumindo, o Kingdom Hearts nunca soube o que estava fazendo como jogo. Que rate gratuito por Ursinho Pooh é esse? Sua proposta nunca foi clara e no terceiro jogo eles conseguiram se superar como nunca antes. Com sorte, o 4 não demora muito pra sair. Feliz? Ótimo. Porque a parte realmente triste é que podia ter funcionado. Claro que podia. Eu admito que um jogo feito só de minigames soa como uma ideia ruim, até porque essa é a ideia por trás de todos aqueles jogos de animações da Disney nos anos 2000. Mas essa também... Meu primeiro computador veio com um desses jogos em que você montava e pintava um carro com o Pateta e esse jogo era legal pra caralho. Beleza? Esse jogo era ótimo. Respeito os joguinhos da Disney. é uma descrição perfeita para um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, What Remains of Edith Finch. E eu não gosto de dar spoilers, mas eu gosto sim de dar um pouquinho. Esse jogo conta as suas muitas histórias. Lá ele. Que papo é esse? Eu não tô entendendo. Peraí, tem um outro áudio aqui que é bom também. Vida, What Remains of Edith Finch. E eu não gosto de dar spoilers, mas eu gosto sim de dar um pouquinho. Ah, que tesão! Esse jogo conta as suas muitas histórias através de minigames. Então, um dos seus personagens trabalha em uma fábrica de peixe enlatado. E para escapar da monotonia da sua rotina, ele se perde cada vez mais na sua fantasia. Tudo que você faz é controlar um personagem com um dedo e repetir o mesmo movimento com o outro. Um desses lados é chato e repetitivo como ele deveria ser. É um dos momentos mais marcantes de Edith Finch, não por causa da mecânica, mas pelo contexto que ela está inserida. Nenhuma mecânica por si só é realmente ruim. Existem as mais simples, as mais complexas e mesmo as que são mais ou menos divertidas. Mas ruim, nenhuma delas é. O importante é você saber usar tudo ao redor das suas mecânicas para valorizar e tirar todo o potencial que ela tem. E isso engloba literalmente o resto do jogo inteiro.
A história, os cenários, os inimigos, o level design, puzzles, tudo deve girar em torno de mostrar todas as possibilidades e potencial que a sua mecânica tem. O seu jogo precisa ter coesão, seja na hora de criar inimigos interessantes para você usar o seu singelo arsenal de golpes, ou na forma como o mundo interage com você e o seu personagem, dando suporte e incentivando tudo que você pode fazer com ele. Lá no TikTok, eu fiz um vídeo uma vez falando sobre jogos indies e tal. E uma das coisas que eu bati o martelo ali, né, que eu repeti várias vezes, é justamente que, tipo assim, por que os jogos indies são tão interessantes? O jogo indie normalmente não tem dinheiro pra fazer um jogo muito... Vamos usar a palavra complexo, apesar de não ser a palavra correta, tá? Expansivo, vamos usar expansivo. Então, tipo assim, os jogos indies não têm o dinheiro e os recursos necessários pra você fazer um jogo muito expansivo. O jogo indie ele vai vir com uma mecânica principal, uma proposta principal, e ele vai fazer o melhor possível para tirar 100% de proveito dessa mecânica e dessa proposta. Não. Você deve tentar evitar partir para uma nova ideia, sistema ou mecânica, sendo que você nem explorou todo o potencial que a principal mecânica do seu jogo tem. E não se engane, eu não tô falando que o jogo só pode ter uma mecânica, você pode ter quantas mecânicas você quiser dentro dele. Mas é importante que elas estejam funcionando com a proposta do jogo, que exista uma coesão e que também tenha sinergia entre todas essas mecânicas. No mundo de game design, sinergia é quando duas ou mais mecânicas Depois você vê no usadas YouTube, juntas Code. resultam em algo diferente da soma de cada uma delas. Em Slay the Spire, por exemplo, quando uma carta dá 4 de dano 2 vezes e a outra aumenta o dano de todas as cartas em 2, cada uma delas tem o seu valor, mas juntas no mesmo baralho elas se tornam letais. Sexo. Não é sexo. Porra, Botrix, eu já falei que eu não quero você aqui, desgraça. Você devia ficar só na kick. Vai se fuder. Boa noite, Lipidia também. Muito obrigado pelos seus 4 meses. Caramba. Ô, louco, hein? Ô, louco. 4 é quase 6. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Boa noite também, Code, que chegou aqui fazendo perguntas. Code, esse seu comentário, ele ficará disponível para todos no YouTube, tá bom? Pra você ficar sabendo. E esse aí, galera, eu tô com um pequeno problema com o Botrix, que é o meu bot lá da Kick. Inclusive, tava querendo falar com vocês, né? Vocês que são aqui de casa há mais tempo, mas que andam meio sumidinhos. Vocês estão sabendo que eu tô fazendo live em outra plataforma também? Pois é, de sexta a segunda-feira vocês vão me encontrar lá em kick.com/allblake. Então, se vocês tiverem interesse em apoiar a minha pessoa nessa nova aventura, vocês podem vocês podem me seguir lá. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô fazendo uns reactzinhos aqui, mas eu acho que esse aqui vai ser o último react da noite. Eu vou jogar um pouquinho de Zelda e aí vamos encerrar. Esse cervejeiro lá. Pois é, Lipid, olha que coisa maravilhosa. Eu não jogo Stardew Valley lá. Eu só jogo Stardew Valley aqui na Twitch. Então a resposta é não. Eu não vou ser cervejeiro lá. Vai de ronco depois da... Mano, vou, porque já tá me dando uma fome do cacete. E eu quero evitar ficar comendo fora de hora. Eu tô zoando muito, faz muito tempo que eu não tô indo direito pra academia, e daí tô comendo muita besteira, tô comendo fora de hora. Ah, desgraça. É verdade, o Silver tá aqui sempre dando aquele apoio silencioso. Mas é importante também, porra, o Lurk ajuda demais. Ah, e todos os reacts que foram feitos hoje, né? Hoje que o Code tava falando aí que chegou na metade do assunto. Todos os reacts que foram feitos hoje, eles vão para o YouTube em algum momento. Não sei se vai ser, tipo, todos nessa semana, um por dia, um por semana, para eu ter mais conteúdo, mas vai estar tudo lá. Vocês podem dar uma conferida no canal depois. E se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, você pode usar o comando de exclamação sociais para ter o link. Muito bem, a missa está rezada. Já tem 1 ano? Caralho, que foda, Silver! Vai tomar no cu, Botrix. Para de responder as pessoas, seu filho da puta. Não era nem pra você estar aqui. Mano. Unmod. Botrix. Sai do meu canal.
Porra. Só 1 hora e pouco não, mas essa 1 hora e pouco logo já é um ano, Biduro. Pode confiar, pode confiar. A gente ainda vai longe. Sociais, Silver. Outro exemplo, o que mais separa o FPS do Doom-like é a movimentação. Doom é uma dança, alguns inimigos andam de lado, outros ficam parados ou disparam na sua direção. Eu Alguns venci. projéteis são fáceis de desviar, outros impossíveis. Cada encontro vira uma partida de xadrez onde toda peça tem que ser considerada, os inimigos e o seu arsenal de armas. Você não tá atirando no exato mesmo soldado com as mesmas armas. O que pode funcionar, se esse for o jogo, pode ser divertido, é o que todo mundo faz porque quem não gosta de tirar da vida de um ser humano. Virtual, mas cada vez mais humano. É super divertido, mas Doom não é esse jogo, não é pra todo mundo. Wolfenstein também não é, Dishonored não é, Prey, Deus me livre. E eu sempre fui um sonista, mas quando a Microsoft comprou a Bethesda, parte de mim foi convertida. Ela já pisou na bola, mas também já fez muita coisa certa. Todos os estúdios da Bethesda são interessantes e focam em maximizar uma mecânica ao invés de querer agradar todo mundo. Mano, o foda é que, tipo assim, a gente sempre defende a ideia de que, tipo, o videogame ele não causa violência e tal, não sei o que lá, né? Porque todo mundo já ouviu essa historinha de que, o videogame ele vai te deixar maluco. E a gente sempre usou de argumento que, na verdade, não é bem assim. Mas, mano, pensa bem. Com o foco dos jogos em ultra realismo e a realidade virtual se tornando cada vez mais uma realidade de mercado, logo a gente vai ter jogos ultra realistas em realidade virtual e isso vai acabar fazendo com que algumas pessoas confundam a realidade. Pra que serve o resgate e mostra a espada? Uai, resgata aí que você já descobre. Mas por outro lado, ela também tem Skyrim, que é sim um jogo que todo mundo ama, tá lá que só é mesmo, pura é verdade. quantidade e por isso demora 45 anos pra fazer direito. E isso a Bethesda sempre fez muito bem, focar no que realmente importa em cada um dos seus jogos. Single player. Essa é a lição, crianças. Não adianta só tapar o buraco, cada nova adição precisa ser muito bem pensada, senão ela vira algo que existe, tá lá, mas ninguém liga. Bem-vindo ao Pompano, Will. Promoções, descontos e tudo. Aí é foda. Pra encerrar aqui, né, o react, o vídeo que vai pro YouTube, vocês sabem por que o Fallout 76 é da forma que Fallout 76 é? Porque se vocês não sabem, eu vou contar pra vocês. É uma teoria assim, mas ela é bastante embasada, que é o seguinte. A Bethesda a ZeniMax tava em vias de ser comprada pela Microsoft, né? E aí eles fizeram o Fallout 76 para aumentar o lucro da Bethesda o máximo possível. Para levar esses números para a Microsoft, para eles pegarem uma negociação muito mais favorável para eles. A gente é obrigado. Eu já terminei de falar. Você pode mutar a live a hora que você quiser, Limpide. Foda. E é isso aí, galerinha.